Por isso ela começa a trabalhar de acordo com suas ações passadas. O conhecimento necessário lhe é suprido, e também a lembrança. E ela se esquece de sua vida passada. Logo, o Senhor não é apenas onipenetrante, Ele também está localizado em cada coração individual. Ele concede os diferentes resultados fruitivos. Ele é digno de adoração, não só como um Brahma impessoal, a suprema personalidade de Deus e o Paramatma localizado, mas também como uma forma da encarnação dos Vedas. Os Vedas nos dão a direção correta para que possamos organizar nossas vidas e voltar ao Supremo. Os Vedas ensinam a respeito de Krishna, a suprema personalidade de Deus. E Krishna, em sua encarnação como Vyasadeva, é o compilador do Vedanta Sutra. O comentário que Vyasadeva faz acerca do Vedanta Sutra, o Srimad Bhagavatam, dá a verdadeira compreensão do Vedanta Sutra. O Senhor Supremo é tão completo que, para ajudar a alma condicionada a salvar-se, Ele fornece e dirige o alimento, testemunha sua atividade e dá o conhecimento sobre a forma dos Vedas. E sendo a suprema personalidade de Deus, Shri Krishna, Ele ensina o Bhagavad Gita. Ele é digno de ser adorado pela alma condicionada. Assim Deus é muito bom, Deus é muito misericórdia. Anta pravista shasta janana. Tão logo abandona o seu corpo atual, o ser vivo esquece o que passou, mas volta a começar seu trabalho impelido pelo Senhor Supremo. Embora ele esqueça, o Senhor lhe dá a inteligência para retomar seu trabalho a partir do ponto onde ele deixara em sua última vida. Assim a entidade viva não só goza ou sofre deste mundo conforme o que lhe é imposto pelo Senhor Supremo, situado localmente no coração, mas também recebe dele a oportunidade de compreender os Vedas. Se alguém leva a sério a compreensão do conhecimento védico, então Krishna lhe dá a inteligência necessária. Porque ele quer que o conhecimento védico, por que ele quer que o conhecimento védico seja compreendido? Porque comenta a filosofia védica e adora o Senhor em serviço devocional, alcançam. Portanto, o propósito dos Vedas é compreender Krishna. Os Vedas nos orientam como entender Krishna e nos dão um processo através do qual podemos compreender. A meta última é a suprema personalidade de Deus. O Vedanta Sutra 1.4 confirma isto com as seguintes palavras: Tatu Samantantayat. Pode-se atingir a perfeição em 3 etapas. Compreendendo a literatura védica, podemos entender nossa relação com a suprema personalidade de Deus. Executando os diferentes processos, podemos aproximar-nos dele e, no final, podemos alcançar a meta suprema, que é a própria suprema personalidade de Deus. Neste verso definem-se com clareza o propósito dos Vedas, a compreensão dos Vedas e a meta dos Vedas. Shila Prabhupada Om Agyana Mirandasya Yanam Jana Shalakaya Chakshuru Mirita
Mudena Tasmai Shri Gurave Shri Chaitanya Manobhistam Staptam Jena Mukade Swayam Rupa Kadavaya Mudati Swapadam Namo Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Pradeshi Madhavitaya Mudha Goswami Dinamine Namo Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Pradeshi Madhavitaya Swami Dinamine Vanchakalpa Tarunishcha Liva Sindhu Vyayaccha Patachilana Mahanayo Vaishnavyo Namo Namah. Então, em outras palavras, Krishna é tudo. Bhagavad Gita, Krishna afirma, Sagara, Vasudeva Sarvamiti Samahata Sukula. Krishna, Vasudeva, é tudo. Então, o grande alma, que compreende isso, é uma alma muito rara. Esse verso começa como Bahunam, depois de muitas vidas, uma pessoa que desenvolve realmente, desenvolve um verdadeiro conhecimento, ele compreende que Vasudeva é tudo. Então, uma grande alma muito rara. Então, oportunamente estamos para comemorar o nascimento de Krishna, o aparecimento de Krishna. E é muito importante a gente compreender Krishna, como Krishna atua na nossa vida, como Krishna atua nessa existência, quem é essa pessoa. Então, isso é uma grande oportunidade de falarmos exaustivamente sobre Krishna, porque Krishna tem muitas facetas, podemos dizer assim. A gente pode se aproximar de Krishna como um todo-poderoso, o controlador de todas as coisas, esse ser muito complexo, a verdade absoluta. Essa é uma faceta de Krishna, podemos dizer assim. Porém, Krishna mesmo, ele se sente mais atraído por aquele devoto, aquele adorador, que o vê de uma forma muito mais próxima, de uma forma mais íntima. E esse foi o Krishna que Prabhupada trouxe para a gente. Na verdade, Prabhupada apresentou o Krishna de muitas maneiras para aquelas pessoas que apreciam muito esse aspecto Aishwarya, esse aspecto da opulência, da pessoa suprema. Então, o Prabhupada também apresentou o Krishna dessa forma, como aqui, como esse controlador supremo que está administrando, tanto direta quanto indiretamente, toda a existência. Então, aqui, por exemplo, o Prabhupada fala como Krishna nos dá, nos outorga, por exemplo, o resultado de nossas atividades. Quando a gente executa alguma atividade, Krishna que está outorgando o resultado, seja o resultado positivo, seja o resultado negativo de nossas atividades. Tudo que Prabhupada fala várias vezes, que a gente, ao nascer nesse mundo, em dado momento, nós somos tocados, somos lembrados, nos é dada a inteligência para a gente continuar aquilo que a gente interrompeu com a morte na vida passada. Krishna é essa pessoa que está administrando direto ou indiretamente, aqui como Paramati. Quando nós realizamos alguma atividade,
cada atividade existe um efeito. É muito importante a gente entender como tudo isso se processa, porque quando a gente começa a entender esse tal de karma, né, que é um tema bem conhecido, a gente geralmente não compreende, né, essa lei, como ela atua. Então, karma, a significação, mas também significa o efeito, os efeitos de uma ação. E existem dois efeitos principais. Um efeito, ele é percebido imediatamente. Por exemplo, quando daqui a pouco a gente vai comer pizza, o primeiro efeito vai ser a satisfação, todo mundo rindo, feliz, né, da vida. Esse é um efeito imediato. Porém, existe um efeito que é posterior, que é os quilinhos a mais que a gente vai perceber daqui a pouco. Então, existem os efeitos imediatos das nossas atividades, algum tipo de satisfação, algum tipo de dor. Porém, existe um efeito que é posterior, que vem depois. E esse efeito é consequência do que a gente chama de samskaras, ou as impressões, ou outras palavras, a memória. Quando a gente vai comer uma pizza, então assim, eu já comi pizzas aqui, então eu estou super entusiasmado, porque eu sei que a memória relativa às pizzas que são feitas aqui é uma memória muito agradável. Então, quando a gente realiza uma atividade, essa atividade ela é registrada no nosso inconsciente. Podemos usar vários nomes, a psicologia fala do inconsciente, né? Mas na nossa tradição, na cultura védica, usa-se a palavra samskara. Samskara é uma impressão, assim como uma foto. Tudo isso é registrado, gente, tudo. E esses samskaras, essas impressões, vão gerar o que a gente chama de vasanas, ou são tendências. Por isso que a gente nasce já com tendências. Não é que a gente nasce feito de uma tábula rasa, né, como algumas teorias da psicologia falam, que a gente nasce com um livro branco, né, e aí a gente vai escrever nossa história nesse livro. Não. A gente já nasce com tendências. Por conta de quê? Por conta das memórias. Essas memórias a gente pode usar a analogia, né, que o professor usa no Bhakti-rasamrita assim, de sementes. Sementes são coisas, né, que contêm ali toda uma capacidade, uma potencialidade de gerar uma árvore, uma coisa assim, não é assim, da mesma forma? Da mesma forma, a memória, as nossas experiências têm um potencial de nos mover, né, a buscar novamente essas coisas, a criar essas tendências. Então, gente, a nossa vida, mesmo nessa vida, por exemplo, né, vocês que nasceram aqui em Fortaleza, que tiveram seus pais, suas mães, nós vamos absorvendo muitas experiências. E às vezes essas experiências são positivas, às vezes são negativas. Isso, né, pode produzir, produz posteriormente muitas situações da nossa vida. É dito mesmo na psicologia, né, que essa fase da infância é a fase mais crítica, onde a gente vai absorvendo. É isso, professor? É a fase mais crítica, porque a criança vai registrando e vai produzindo, né, primeiro registrando, por exemplo, os abusos,
vai registrando a cultura, vai registrando tudo que está à volta dela, os exemplos do pai, da mãe, vai registrando as brigas, o desconforto de tudo isso. Tudo isso, gente, fica registrado. Agora, não é só nessa vida, mesmo nas outras vidas, quantos pais, quantas mães. Isso chama-se karma, ou somos karmas. Então, o que acontece? Como Krishna fala na Bhagavad Gita, no 6º capítulo, né? Ele diz o quê? Que quando uma pessoa, por exemplo, um yogi mal contrato, né? Ele não consegue o sucesso, na próxima vida ele vai nascer num lugar, numa família, e em dado momento ele vai recobrar a sua consciência que ele tinha na vida anterior e continua então o processo. Quem que faz isso? Quem que lembra disso? E os agentes? Santos, semideuses. Então tem toda uma turma que é responsável de acordar, regar essas sementes, porque a gente vai precisar trabalhar cada uma delas. A gente está falando de semente, mas, por exemplo, se a gente, na vida passada, foi uma pessoa extremamente egoísta, individualista, ou uma pessoa muito impulsiva, né? Significa o que a gente vai ter um monte de sementes relacionadas à agressividade, muitos santos caras, e vai nascer com essa tendência, porque a gente tem tudo isso muito bem registrado. E quem é que vai despertar tudo isso? As situações, as pessoas, os lugares. E quem coordena tudo isso? Krishna e os semideuses. Então os semideuses vão colocar parâmetro da sua vida, ou seja, para atrapalhar ou para ajudar. Está lá. Aí agora, como a gente vai reagir diante dessa situação? Então a gente pode resolver o problema definitivamente, que é a minha impulsividade, porque eu vou perceber que ela existe. E agora, como é que eu posso resolver isso? Ou eu vou continuar com essa impulsividade e esperar para a próxima vida, se Deus quiser, nascer uma família que vai me ajudar a resolver isso que eu não consegui resolver até hoje. Então, por exemplo, você nascer numa família se a gente nessa vida, né, por exemplo, cultiva a vida espiritual, a gente procura avançar, mesmo que a gente não alcance o sucesso nessa vida, pelo menos a gente vai ter a possibilidade de nascer numa condição que desde a infância vai favorecer a eu desenvolver capacidade, desenvolver certas virtudes que vão ser fundamentais para superar aquilo que até hoje eu não consegui superar, que eu não consegui dar conta. Tem coisas que vocês não dão conta nessa vida? Tem coisas. Se não der conta, meu filho, vai vir para a próxima. A gente tem que dar conta. Porque quando a gente não dá conta, a gente cria karma. Como o Krishna diz, tem ações, né, que produzem karma, tem ações que não produzem karma. É isso? Então, quais são as ações que produzem karma e quais são aquelas que não produzem karma? Uma pessoa em ignorância, influenciada pelo modo da paixão, ou mesmo que faça uma atividade benéfica, materialmente boa, isso vai gerar karma. Isso vai gerar samskaras, vai gerar impressões que vão germinar, né, em novas atividades, e assim fica o ciclo de nascimentos e mortes. Compreendem? Quem está administrando isso? Krishna fala, eu dou o conhecimento, eu dou a lembrança, eu dou o esquecimento. E Prabhupada está falando, Krishna faz com que a gente lembre a consciência que a gente
tinha na vida passada. E agora vai dar continuidade. É Ele que faz isso. Só que é Cristo também que dá o conhecimento. É Cristo que dá o conhecimento. E Cristo dá uma infinidade de conhecimento. Há uma variedade muito grande de conhecimento. Porém, no 10º capítulo, verso 10, Cristo fala que deixamos a tratar de Utanam, Ajatam, Príncipe, Gadani, Budi, Yoga, Gênero, Cristo fala, eu dou Budi, eu dou inteligência, dou capacidade de raciocinar, eu dou compreensão, eu que dou a compreensão. Mas Cristo dá a compreensão com a qual você pode chegar a Ele, para quem? Cristo fala, eu dou a compreensão com a qual você vai chegar até mim. Porque não é fácil não. Chegar até Cristo, tudo bem, a gente está aqui falando de Cristo, né? Mas a autorrealização mesmo, de chegar até Cristo, né? Serviço devocional puro, precisa de muita inteligência, muita compreensão da realidade para não ser vítima da realidade. Quando eu digo a realidade, estou falando da realidade da ignorância desse mundo material. Porque mais ou menos é nessa realidade que a gente está vivendo. A gente é muito mais tocado pela ignorância do que pela verdade. Prabhupada falava isso. A gente está sempre em mais. De vez em quando sai um pouquinho demais, depois volta. Prabhupada dizia isso, né? Não sei o que eu estou dizendo. Para você que é diferente, mas, né? Se ele está sempre lá em Cristo, de vez em quando ele vai mais para resolver algumas coisas, depois ele volta. Não, Barão? Então, Cristo fala, deixando de tratar justa aquelas pessoas. E no verso anterior, Cristo fala, né? Aqueles que estão sempre, não sei como é esse verso, cadê o Bhakti Shastra aí da Bíblia? 10, 11, não sei. Se decorado também não, mas é o 10, 11, não sei. 10, 11. Deixa eu não fez isso. Mas o que a gente está falando? Aqueles que sua consciência está sempre em mim. Batitá, batitá, prena. Então esse verso que já fala. As pessoas que têm a consciência de mim, não desse tipo material, nem Lula, nem Bolsonaro, nem sei lá, qualquer outra coisa. Tem a consciência em mim, cuja prana, o seu ar vital, a sua vida está em mim. O objetivo de sua vida sou eu. Então sempre falando sobre mim, se iluminando uns aos outros sobre mim. E que estão sempre em êxtase, sempre felizes, porque Ele tem como centro de tudo. A felicidade dele é Krishna. Então Krishna fala, para essas pessoas, deixando, que estão sempre, satatão, me servindo com prite, com amor, eu dou inteligência. Eu dou compreensão. Ter olhos abertos para a realidade. Entender profundamente a alma, como a alma está atuando nesse mundo, como ela está presa, essas diferentes camadas, como esse ego falso está onipenetrante em todas as camadas do nosso corpo, sutil e grosseiro, como nós almas estamos identificados. Porque se a gente não entende como ladrão rouba, a gente não tem como se proteger desse ladrão. Esse ladrão da ilusão, como se a gente não entende como nós somos iludidos, como nós somos levados a agir, às vezes até mesmo contra a nossa vontade. Fazer coisas, todo mundo aqui que quer ser devoto puro, não quer não? Ou tem alguém aqui que não quer ser um devoto puro? E por que não é? Quem é que está impedindo vocês de serem devoto puros?
Tem alguém impedindo? Não, paramos de estar impedindo, não. E por que a gente não é? Se a gente quer, são os nossos condicionamentos, são as nossas tendências, é a nossa ignorância. Então, nós não compreendemos que a gente faz mas é uma luta muito grande, para compreender, né, o que é ignorância e o que é conhecimento, o que é a realidade. E não só compreender isso, mas também ter a devida força para não aceitar mais a ilusão. Porque a gente sabe que tem que ser devoto a tudo, mas muitas vezes a gente faz coisas que são absurdas. Né? Então, aqui o que a gente está dizendo, eu dou conhecimento, eu dou a potência, sou eu que faço isso. E ao fazer isso, a gente está nos tirando desse mundo material. Porque a inteligência, Buddhi é comparada com um escudo que protege uma pessoa. O conhecimento. Então, por exemplo, eu sei, acho que todos vocês sabem que veneno não é uma coisa para a gente ingerir, não é? E uma pessoa que não conhece, que não sabe, uma criança, não vai tomar veneno? Se for bem colorido, vai com um cheirinho assim agradável, né? Ele fica até já salivando, lembra? Mas a gente sabe, é veneno. Aí de repente faz, não vou tomar. É porque é a inteligência que identificou aquilo como veneno. E se eu não tenho a capacidade, a inteligência suficiente para discriminar o que é verdadeiramente favorável ou não, eu não vou atuar de forma favorável ao meu desenvolvimento. Eu vou simplesmente fazer coisas de uma forma ignorante e me prejudicar sem mesmo saber que estou me prejudicando. Isso é a nossa vida. Porém, Cristo fala, na medida que você se rende a mim, na medida que você vai se dedicando a mim, vai se aproximando de mim, desejando estar comigo, me amar, me servir, está sempre falando de mim, eu vou dando essa compreensão. E a gente está começando a ver coisas que a gente não conseguia ver antes. Isso é dádiva, isso é compaixão, isso é misericórdia. No verso seguinte, Cristo fala, eu residindo nos seus corações, dissipo a escuridão da ignorância, com o achote do conhecimento. Mas não é conhecimento de fresco, não, gente. Isso aqui ajuda, mas isso é muito pouco. E tem muita gente que sabe decorar o Bhagavad Gita, mas está ali fazendo besteira ali. Consciência espiritual. Consciência do próprio eu, perceber o eu, a alma, perceber as outras almas, atuar nesse mundo como alma, não como um personagem material. Isso é a consciência de Cristo, isso é a nossa yoga. Então, é Krishna que nos dá isso. Por isso que ele, no final da Bhagavad Gita, diz o que para Arjuna se renda a mim. Faça o que eu lhe dizer. Não atue movido pelo seu ego falso. Se você atuar segundo o seu ego falso, você vai estar perdido. Você sabe o que é atuar?
influenciado pelo ego falso, não sabem? A gente fala, sabe falso ego? A gente diz assim, né? Quando uma pessoa fica irritadinha, sabe falso ego? Não, mas falso ego tem muito mais coisa. O falso ego nos motiva a ter poder, a ter prestígio, a buscar respeito, a desfrutar da matéria, porque o ego se entende como matéria. E esse ego está no centro de tudo. Mesmo a psicologia diz que o ego, esse ego quer ser Deus, quer ser o centro, quer controlar. E assim por diante. Isso é um tema muito vasto, mas é muito interessante. Então, quando Cristo fala, Juna, se você não me seguir, e não ouvir o que eu estou dizendo para você, e agir segundo o seu ego falso, influenciado pelo ego, você vai estar perdido. Deixa eu ver se eu estou. Então, vamos pensar já. Quer incluir isso, né? É rapidinho, porque é muito interessante isso, gente, para podermos entender. Cristo fala, ó Peter, ó conquistador de riqueza, será que você ouviu isto com a mente atenta? E acaso sua ignorância e ilusões já se dissiparam? Não, mas não é esse, gente. Aqui já é no final. Deixa de novo perguntar isso para a gente, né? Então, o que Cristo diz para Juna? Se você se tornar consciente de mim, toda a questão é essa, gente. Toda a questão é essa. Cristo é o centro, Cristo é tudo. Tudo é Cristo ou energia de Cristo, então tudo é Cristo. Tudo que a gente está vendo aqui é energia de Cristo. Nós somos a energia de Cristo. Ele é o absoluto, é tudo. Então, Cristo diz assim, se você se tornar consciente de que entender quem eu sou, Pedro, você irá superar por minha graça todos os obstáculos da vida profissional. Eu, Cristo, vou ajudá-lo a superar todos os obstáculos da vida. Entretanto, se não trabalhar com essa consciência, mas agir com falso ego e deixar de me ouvir, você estará perdido. A gente está agindo com falso ego. A gente está sendo movido pelo falso ego. Não é que a gente está como é que fala assim? Eu não quero ouvir. A gente não age conforme o que Cristo pede, porque a gente é impelido por essa identidade a qual nós estamos identificados. Acho que a gente vai ter a oportunidade de falar um pouco mais sobre isso depois. É um tema bem interessante. Então, Cristo continua. Se você deixar de agir segundo a minha direção e não lutar, então seguirá uma orientação errada. Por sua natureza você terá que se ocupar do combate. A Juna, ele tem suas tendências, desde vidas passadas, ele tem os seus caras, ele tem as impressões, ele tem a história, e ele vai seguir isso, não tem como, todo mundo segue isso. Depois Cristo vai dizer, então essa aqui é a conclusão da Bhagavad Gita, conclusão. Então nós estamos agora
nesse período, onde a gente pode refletir muito sobre Krishna, refletir sobre a vida, sobre a nossa condição, o que vamos fazer o resto da nossa vida, direcionar a nossa vida, entender claramente isso. Cada atividade que eu faço, eu estou criando memória, e a gente vive em base à memória. A nossa vida passada e a nossa vida atual, nosso passado, está determinando o nosso presente. Vocês compreendem isso? Vocês já refletiram sobre isso? Como o passado determina o presente? Os traumas que eu tive na infância ou na juventude, os desejos, os sonhos, as frustrações, as brigas, as separações, tudo isso determina o meu presente e o meu futuro. Meu futuro, eu não quero mais viver aquilo que eu vivi no passado, eu não quero evitar que no futuro eu passe por isso. O passado está influenciando o futuro. Eu fui embora, mas eu não quero que o meu filho seja embora, o meu futuro tem que ser diferente. É o passado. E assim tudo. A gente pensa, a gente raciocina, a gente deseja, tudo em função do que a gente viveu, do que a gente experimentou. Então daqui para frente, a gente pode estar acumulando mais memórias materiais, experiências mundanas, ou a gente pode começar a acumular experiências espirituais. O que é que vocês preferem? Se a gente tem experiências espirituais, são essas memórias, são essas tendências que vão imperar na nossa vida e na próxima vida. Porque funciona assim, uma coisa gente, eu tenho uma caixa, se eu coloco só aqui bolinhas azuis, vai sair bola vermelha daquele dentro? Se eu coloco metade, às vezes vai sair vermelho, às vezes vai sair azul. Mas se eu coloco mais azul, vai sair mais azul do que vermelho. É mais ou menos assim. Então a gente passa a vida inteira em consciência material, interpretando tudo de uma forma material, vivendo as coisas como um corpo material. Então tudo que vai se acumular nessa mente são coisas materiais, são tendências materiais, lembranças materiais e assim por diante. Mas quando a gente começa a colocar Krishna Deus e começa a ter experiências espirituais, experiência de meditar, de fazer serviço com o coração, não é só aquela coisa mecânica chata que a gente fica fugindo depois para fazer de novo. Não, mas é quando o coração está, a gente faz, sente, fica feliz e fica em êxtase. Isso muda o coração da gente. E aí a gente vai começar a gerar tendências espirituais. Porque a gente provocou isso. Tá bem? Então eu não vou alongar muito. Se vocês tiverem alguma pergunta. Eu gostaria de perguntar assim, essa questão desses samskaras, dessas memórias, né? A gente já traz, como você disse, já vem no DNA, acho que cientificamente se falaria assim, né? A gente já traz essa memória toda do DNA. Aí a minha pergunta é o seguinte: qual a relação disso com o meu falso ego? Ele cria essas memórias, ou eu, a partir dessas memórias, eu crio esse falso ego? E principalmente, como é que a gente faz para tratar dessas que a gente já traz, porque as que a gente já adquiriu nessa vida fica até mais fácil, eu posso colocar na infância, lembro de algumas coisas, tinha que ajeitar aqui, mas e aquelas que já vieram comigo? Que essas aí são mais, acredito, mais difíceis, né? Veja bem, o falso ego, ele é construído a partir
da vivência que a gente começa a ter um bebezinho ali, aquele corpinho, a alma está ali dentro. Tá? Não é que vem no DNA. O corpo sutil, mesmo o corpo sutil que você tem é o mesmo que você tinha em vidas anteriores. A memória está dentro desse corpo sutil. Tem uma camada que é chamada de Karana Sharira, que é corpo causal. A gente vai colocando nessa dimensão, vamos dizer, sutil da nossa existência, todas as experiências. Então ficam como sementes. Então, por que ele é chamado corpo causal? Porque ele causa os futuros corpos, as características dos futuros corpos, as tendências, as coisas que a gente vai passar, tudo fica registrado aí. Como talvez o livro que Deus vai escrevendo, né? Assim, o Supremo está lá em cima anotando todos os pecados da gente, né? Ele não precisa fazer isso, porque ele já criou um sistema automático. Né? A gente vai vivendo e vai ficando os registros ali, não tem como fugir. Tá? E esses próprios registros, essas próprias coisas vão surgindo. Então, como é que a gente resolve? Você vai ter que enfrentar um leão a cada dia. Ele vai aparecer, isso aqui agora eu vou resolver. Apareceu isso, agora eu vou resolver. É assim. Não tem como a gente resolver tudo de uma vez, porque isso não é possível. Então, quando surgem as situações, em vez de a gente ficar colocando a culpa nos outros, do meu sofrimento, essas coisas, não. Apareceu, por que eu estou sentindo isso agora? Por que eu estou com raiva? Qual é a origem da minha raiva? Qual é a origem do meu ciúme? Qual é a origem da minha cobiça? Cada coisa que vai se manifestando, né, na nossa mente, na forma de pensamentos e de sentimentos, a pessoa. Para falar isso, é como limpar a manteiga que fazer guia. Sabe o que é fazer guia? A manteiga que vai ficar. Então você coloca no fogo, a manteiga começa a aparecer. Aí você tem que pegar a colher e tirando. Só que a gente tem preguiça, a gente acha que é assim mesmo, é tudo normal. É normal ficar, sentir um monte de coisa, fazer um monte de coisa errada. A gente acha que isso é normal. Mas não é. São essas coisas a causa do nosso sofrimento. É isso mesmo, ser pessoas puras, virtuosas. E isso tem uma raiz. A virtude tem uma raiz, assim como também as fraquezas têm uma raiz, tem uma origem. Então a gente tem que ir na raiz das coisas, entender aonde está começando os meus comportamentos inapropriados. Eu tenho que ir na raiz. Nossa consciência espiritual. Por quê? Porque tem coisas que tomam lugar. Tem coisas que roubam nossa consciência. E a gente vai precisar compreender isso. É sério. O que eu estou dizendo para vocês, ser Hare Krishna, eu sou Hare Krishna necessário. Isso é muito superficial. Muito superficial. Vai todo mundo sofrendo, se desquitando, se degradando, brigando. Por quê? Por que isso acontece? Então não basta só essas coisas. A gente tem que ir na raiz. E Krishna vai mostrar. Tem gente que não gosta, mas Krishna vai mostrar. Por que ele vai mostrar para a gente poder? Ele que faz, ele está dizendo aqui. Eu dou o esquecimento. Esquecer o que não presta. Quantas vezes a gente quer esquecer uma coisa e não consegue esquecer? E fica lá. Então a bênção poder esquecer de certas coisas que já são desnecessárias e inúteis. Não é Krishna, como Paramatma dentro do nosso coração. Entende? Então,
Se a gente quer ser feliz nesse mundo, mesmo materialmente, a gente vai ter que crescer como indivíduos, ter autocontrole, ter domínio sobre seus impulsos, sobre seus sentidos. Porque mesmo para viver materialmente feliz, isso exige muita qualificação. Porque tem ansiedade, apegos, medos, angústias, pelo envolvimento material. Se eu tenho alguma coisa, eu tenho medo de perder. Tenho angústia. Sofro o tempo todo, vendo o tempo passar, o corpo definhar. Essas são tantas coisas. Medo que alguém roube. Estava falando hoje com o Ciro Gildas. Estava lá na casa dele, olhando lá para a fábrica, o dono da fábrica. O cara vai e volta para um avião, um monte de coisa. Começou a criar uma história na cabeça de que ia ficar pobre. E morreu, se suicidou, foi? Se suicidou pensando que ia ficar pobre. Sim. Se limita. Isso é a mente da gente. Então, assim, e quantas pessoas, o Machuca deve conhecer muita gente que tem dinheiro, quando ele fala, as pessoas que compram os quadros, tem pessoas que sofrem, tem que brigar com o mundo. Então, mesmo para ser feliz nesse mundo, materialmente falando, exige qualificação. Um certo grau de desapego, compreensão da realidade, humildade. Tem uma pessoa arrogante, não tem ninguém do lado dela. A pessoa extremamente vaidosa, todo mundo detesta. Então não funciona. Mesmo para ser feliz materialmente, o que dizer espiritualmente falando? Compreende? Então, não é fácil viver e ser feliz. É muito difícil. A gente precisa crescer como pessoas. Precisa trabalhar internamente. Precisa identificar essas coisas dentro do coração da gente. Não é só ser um Hare Krishna superficial. Bem? Mais alguma questão? Como fica a questão da devoção, que a gente devolve em relação às vezes do mundo que tem muita injustiça social, das guerras, das invasões, massacrando outras nações. Como é que fica a questão da devoção a Cristo, mas ao mesmo tempo olhar para isso e ter esse posicionamento em relação a isso, essa conversa Sim. Pois é, na medida em que a gente realmente progride espiritualmente, nós conseguimos atuar no mundo de uma forma muito consciente. O que a gente vê geralmente são as pessoas muito identificadas emocionalmente com certas ideologias e certas posturas. Porque no fundo, ninguém sofre sem merecer. Não existe nenhum cidadão inocente. Todo mundo que sofre, mesmo você sofre. E você sabe que você não sofre por injustiça. A gente se torna consciente de que nosso sofrimento é causa de nossas próprias atividades. Uma criança que está sendo Todo mundo. É uma aula. Você conhece a história dessa aula? Por exemplo, você está falando de nações que invadem outras nações, assim por diante. Esses líderes, eles vão morrer. E na próxima vida, como é que eles vão pagar o que eles fizeram? Aí pode ser uma pessoa que você está vendo sofrendo hoje, foi um líder que você está condenando hoje. Então a gente não conhece as histórias das pessoas, as nações. Uma época foi o nazismo, por exemplo, perseguiu os judeus, e muitos falam que os judeus perseguiram outros, e assim fica. Então, é um ciclo que vai perpetuando devido à ignorância. Então, quando a gente pode ajudar, a gente ajuda, mas a gente precisa ter consciência do que a gente está fazendo. O que é de fato ajudar alguém?
Como é que a gente pode cessar esse processo de vingança, sei lá, de tantas coisas, né? A gente tem que se iluminar. A gente tem que crescer. Então, você pode crescer, mas fazer ele crescer você não pode. Então, a primeira obrigação da gente é crescer como pessoas e tentar, com o nosso exemplo, com a nossa vida, influenciar outras pessoas a crescerem e mudarem. Porque a gente já viu pela história que não é simplesmente uma ideologia econômica, uma ideologia administrativa que vai mudar as pessoas. Não muda. O nosso trabalho principal é mudar a consciência, a nossa, principalmente, e das pessoas que a gente pode, de alguma forma, ajudar. Porque as leis, qual é a lei que funciona hoje? É a lei bélica. Você tem que ter bomba atômica, você tem que ter um monte de coisa para poder. É assim que funciona desde que a gente conhece a comunidade. Hoje, de forma sofisticada, mas é a mesma coisa. Porque o que está por trás? É esse ego. Eu sou homem, eu sou mulher, eu sou o rei, eu sou o presidente da república, eu sou isso, eu sou aquilo, não gosto de você, você é meu inimigo, porque você tem uma outra raça, você é negro, você é branco. Tudo é ignorância. Por isso toda essa confusão. Então, qual é a forma de resolver isso? Na nossa vida e na vida dos outros, é mudar essa consciência. Somos seres espirituais, somos todos iguais. Tanto que um nasceu no Japão, outro nasceu em outro lugar, que agora a gente vai fazer essa diferenciação. Não existe uma diferença, porém não é substancial. O ponto é, os nossos líderes, os nossos heróis, em geral, não falam isso, não contribuem para essa mudança. Muito pelo contrário, eles aceleram a violência, fazendo distinção do preto, branco, disso, aquilo, e assim por diante. Ok? Então, ninguém sofre sem eles. Então, Deus seria injusto. Então, o que você vê são almas, consciências dentro de marionetes e de bonecos feitos de carne e osso. Essa consciência que você tem é você, alma. É a alma essa consciência, não o corpo. O corpo é simplesmente um boneco que é usado para trazer experiências para essa consciência. Então você corta o braço, você não está cortando a alma. A alma percebe a dor. Então o corpo é um instrumento para ensinar a alma. Ninguém morre. Por isso que Krishna fala na Bhagavad Gita, não te ajuda. Porque Krishna vê a realidade. Não, a gente não vai sair aí fazendo, né, causando violência, nada disso. Né? Mas é para a gente entender que as coisas que acontecem, elas têm um propósito maior. Está bem? Mais alguma questão, gente? Então seria, como o senhor falou, que as pessoas elas sofrem por vingança de outras pessoas. Então, o nosso dever como conscientes seria quebrar esse ciclo vicioso da vingança e fazendo com que outras pessoas não sofram pelas nossas ações. Gente, eu sempre é difícil a gente perceber isso, porque a gente está tão envolvido com as coisas do mundo, as ofertas, as possibilidades, né? De ser feliz, de viajar, isso, a gente pensa em tantas coisas, mas gente, a gente pode fazer essas coisas, porém, a vida só tem um propósito, que é a autorrealização. A gente tem que sair daqui, vai morrer, esse corpo vai morrer. Vocês têm alguma dúvida sobre isso? Né? Então, provavelmente dar um exemplo da vaquinha que está lá, está comendo capinha ali no matadouro.
percebe que está indo para o caixão daqui a pouco. Se for, essa é a realidade nua e crua da vida. Não tem, isso é o fim desse corpo, não tem outro fim. Poderia falar outra coisa, mas isso é a verdade. Então, a vida é uma oportunidade. Então, para a autorrealização, para a gente mudar. Então, como eu falei no início, a gente não deu conta de certas coisas. Vai nascer na próxima vida, para que numa outra situação você consiga dar conta. E para você dar conta, porque você não está dando conta hoje, porque você não tem a qualificação ou capacidade de superar essas coisas. Então você vai fazer novamente uma outra família, uma outra educação, para que aí você possa. Então, para você nascer numa condição que possa obter capacidade para dar conta do que você não conseguiu, é bom nascer numa família de pais, uma família apropriada que vai educar você, vai dar força para você, vai dar condições para você, quando chegar no momento de enfrentar as coisas, você vai estar mais preparado para isso. Compreende? Eu vou fazer um vestibular. Não sei se vai vestibular hoje, mas vou fazer um concurso. Vou fazer o medicina, não é? Vou fazer medicina. Não deu conta. Vou mudar meu cursinho. Vou fazer um outro curso, um cursinho, para ver se eu consigo, no próximo ano, dar conta e passar. Não passei, vou entrar no outro curso melhor, para poder, até você entrar num curso incrível, que vai capacitar você a dar conta de entrar na faculdade de medicina. Então, o nascimento que a gente tem é uma nova oportunidade. Então, às vezes, a gente tem um nascimento que não favorece muito, que vai criar muito problema para a gente no futuro. E não vai contribuir para a gente dar conta. Não vai, é muito difícil. Essa é a realidade, gente. Então, se a gente não consegue nessa vida, não está dando conta, a gente vai lutar o máximo possível. Ou pelo menos, a gente na próxima vida nascer numa condição que vai favorecer a gente conseguir dar conta. Eu sei que todo mundo quer concurso espiritual nessa vida. Vou ver, já ir lá para baixo, Cristo é novo, e lá com Cristo brincando. Mas olha, não é assim, não. Prabhupada falava assim muito bondosamente, que não é fácil, mas muitas vezes falar é muito difícil. E tem várias passagens que o Prabhupada fala que a gente, para ir para o sol tem que ser sol. Se você quer servir a Deus, você tem que ser puro como Ele. Então, para a gente ser realista, eu não quero que ninguém desista, pelo amor de Deus. Não é isso. Estou falando isso para não desistir, porque tem muita gente que desiste porque não consegue dar conta. Mas é natural que não dê conta, é natural. Só que a gente não vai se acomodar, a gente vai fazer o melhor que a gente puder fazer, para que na próxima vez a gente tenha mérito para ter pais que possam nos ajudar a se qualificar. Não é importante ter pais que possam nos ajudar? Quanto problemas os jovens estão tendo hoje, cada vez mais, devido a uma péssima educação. Pois não. Essas memórias, essas impressões que a gente traz de vidas passadas, quando a gente chega aqui, em uma determinada família, com pais, mães, com avós, ou seja, avós, nós herdamos essas impressões da família também. Sim, porque você vai passar, por exemplo, se você vive com pais que se drogam, você está naquele ambiente, você está absorvendo ali as experiências de tudo que se relaciona com esse estilo de vida, brigas.
a gente vai, a nossa mente vai absorvendo, é como se fosse uma camada. A gente vai colocando dentro da mente, né, todas essas coisas que elas vão ali interagindo, é o que a gente coloca dentro. E, gente, é uma experiência que a gente pode ter mesmo com a nossa própria vida. Então, às vezes, eu na minha idade, por exemplo, né, na minha vida, às vezes me pego desejando coisas que é de um adolescente. E de onde é que vem isso? Da minha época de adolescente. Eu falo da criança, como é que fala? Criança interior. Criança interior. A criança Então, um termozinho que eles falam, né? É a criança ferida. O que é criança ferida? A sua experiência como menino, como criança. Se você foi abusado, essa criança que fica chorando a vida inteira. Mas você já é um adulto, mas é a memória. É a criança que está chorando ali, você ainda não se atualizou. É um adolescente frustrado, um adolescente tímido, que queria ser como aquele outro que namorava com todo mundo. Aí agora está numa idade, entende? E é o mesmo adolescente querendo a mesma coisa. Suas memórias, a gente vive. Imagina o colo da mamãe, mamando no peito, a segurança da mãe. A gente vai querer isso. A gente vai buscar isso. Não é normal que o homem procure na mulher a mãe, né? E a menina procure no homem o pai. É a experiência, é a memória. A gente está seguindo as memórias. Elas se tornam os padrões de o que é prazer e o que é dor. Desde o ventre, são experiências. Veja como é marcante. A gente está escolhendo alguém, mas na verdade está escolhendo, projetando a mãe, projetando o pai daquela pessoa. Ou um herói, um professor. Isso é nós almas presas a tudo isso, mas a gente não tem nada a ver com isso. Nada. Só vivendo sob a impressão do poder. Pois não. Maharaj, o senhor falou sobre as camadas, né, que a gente vem trazendo das famílias, bisavós, avós, pais, essas camadas negativas. Chega num determinado... Isso também. Mas chega num determinado ponto assim, eu vi que aquilo ali não é bom para mim. Sim. Eu poder mudar tudo aquilo ali na minha vida, eu querer dar um outro rumo que não é aquele que eu venho trazendo para mim. O que acontece? Por que essas coisas têm tanto poder sobre a gente? Porque elas nos afetaram. Tá? Mas por que elas nos afetaram tanto? Porque naquele momento eu não tinha capacidade de entender o que estava passando. Então a minha interpretação daquela situação é relativa àquele momento que eu estava em termos de consciência, de maturidade. E qual é a maturidade que uma criança tem para entender, né, uma briga de um pai e de uma mãe? Não tem. Então a psique desenvolve mecanismos para proteger e garantir a sobrevivência daquele ser. Então cria vários subterfúgios, né? Cria certas defesas que permanecem durante a vida toda se a pessoa não se atualiza. Então o que é que acontece? A criança ferida, tudo bem, aí alguém diz uma coisa, você é feio. Aí a criança começa a chorar, estou chorando por quê? Porque quando eu era pequeno me chamavam de feio. Então é a minha criança, é a memória da experiência que eu tinha. Aí você reinterpreta, ressignifica isso. Então, o que afetava você não vai mais afetar, porque você já esclareceu, você já deu um outro sentido àquela experiência. Então, enquanto aquela experiência não é resgatada, é isso que a psicologia faz, gente. A
Jung, Freud, trazer para o consciente aquilo que está no inconsciente. O inconsciente é o quê? As memórias. Está tudo lá. E mesmo lá escondido, sem a gente perceber, está influenciando a gente o tempo todo. Essas coisas vão tomando o nosso consciente, né? Quando algum gatilho, né, que eu falo assim, desperta. Mas quando chega, aí a gente para. Por que eu estou sentindo isso? Quero resolver. Né? Então, às vezes, a gente precisa de um profissional mesmo para tratar bem da gente. Porque não aguenta, não dá conta. Às vezes a gente consegue, dependendo do tipo de situação. Está bem? Mas são essas coisas, não só negativas, mas como as coisas também, digo assim, prazerosas, estão movendo nossa vida. Isso é karma. Isso é o que a gente chama de karma. O efeito da ação, que é a memória, o registro, que vai, o afeto, o que nos afetou, vai estar ali criando novas ações, novas tendências e assim por diante. Então, se a gente quer se libertar, se a gente quer ser mais ou menos assim, imune aos estímulos do mundo, a gente tem que ser muito consciente. Isso é yoga, estágio de yoga. A pessoa, a inteligência, o poder, está tão esperta que tudo que vai acontecendo, ele vai interpretando. A gente vai deixando a coisa rolar. Só vê os sentimentos livres, nem entende porque os sentimentos surgem, mas os sentimentos são fruto de interpretação. Como a gente interpreta uma coisa, e não a coisa em si. Eu posso fazer uma careta para ele ficar com raiva, fazer uma careta para você e você ficar rindo. Como é que ele interpretou? Por que ele ficou com raiva? Porque ele interpretou. Por que ele tem o direito de fazer careta para mim? O que ele pensa que é? Esse pensamento, essa interpretação, esse discurso provoca raiva. E ela pensou outra coisa, a Maharaj está brincando comigo, fica rindo. Porque ela está interpretando de outra forma. Como a gente interpreta a realidade? Como é que a gente vê as pessoas? Como corpos, como almas? Como é que a gente interpreta as coisas que acontecem conosco, os sofrimentos, as dores? Como a gente interpreta? Então, quando a inteligência une, se Cristo fala, eu dou inteligência. E uma pessoa, quanto mais se dedica a ele, mais ele vai dar condições para a pessoa perceber a realidade e não cair nas armadilhas desse mundo, da ilusão, da ignorância. É assim que a gente vai saindo. Okay? É esse Cristo que a gente vai comemorar o aparecimento dele. É ele que cuidar de todas as coisas. Tá bom? Então vou concluir.